Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, os vídeos para meditar, praticar e transformar. Essa semana a gente está falando sobre 5 coisas necessárias para que sejamos mais do que vencedores. E nós estamos falando hoje eu vou falar, sobre o nosso inimigo. Quem de fato é aquele contra quem nós lutamos? Há muitas coisas confusas, Eu falei no primeiro vídeo a respeito dessa batalha, depois a gente falou um pouco sobre o autoconhecimento, que precisamos ter no nosso dia a dia, da minha vida e do meu entorno, me conhecer e conhecer o campo de batalha. Depois nós falamos de algumas estratégias do inimigo, que fala sobre isolamento, fala de cansaço, ele quer nos cansar, ele quer nos distrair, Lá o toureiro usa o quê? A armadilha do touro é porque ele pensa que o inimigo dele é a capa reluzente. E o nosso inimigo faz o mesmo com a nossa vida. Ele coloca capas reluzentes diante de nós para que nós possamos pensar que estamos lutando contra estas capas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a termos discernimento espiritual, para que a gente não se encontre fadigados, cansados, como aqueles, Paulo diz, olha, eu não sou como aquele que luta, como esmurra o ar, mas eu estou focado. E tem muita gente cansado porque esmurra o ar. E cansaço produz desistência. Muita gente desiste. Não é porque não tem habilidades, porque não conhece as promessas, porque não tem problema com a sua identidade. Desistem porque cansaram. E Deus nos chama a renovar as forças em Cristo Jesus. E a nossa meditação de hoje, eu quero ler lá em 1 Pedro, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo é aquele contra quem lutamos. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele diz para nós, eu vim para destruir as obras do inimigo. Jesus nos chama a uma vida vitoriosa porque ele venceu o inimigo. Eu e você, na nossa religiosidade, ou na nossa moralidade, ou na nossa boa intenção, nunca seríamos capazes de resistir aos intentos de Satanás contra nós, porque ele é mais poderoso do que o homem natural. Mas quando nós estamos revestidos daquilo que Deus é em nós e por nós, quando o sangue do Cordeiro guarda a nossa vida, aí sim, podemos lutar essa batalha contra o inimigo vencido, porque foi pelo sangue do Cordeiro que ele foi vencido. Mas é importante lembrar que lá em Efésios, Paulo diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, ele está dizendo que muitas vezes nós estamos sendo enganados como o touro naquela capa, porque o inimigo coloca pessoas, coisas, situações, circunstâncias, para que a gente fixe numa luta contra estas coisas e nos distraiamos contra quem de fato é o nosso inimigo. O Satanás, ele é o mestre dos disfarces, ele é daquele que é dissimulado, que ele usa situações para se esconder nas sombras. É jogo de sombras que muitas vezes ele faz na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário que o nosso entendimento seja iluminado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que eu preciso ter os meus olhos abertos, para que de fato eu conheça como eu sou, quem Deus é, e contra quem nós lutamos. Porque você não está lutando contra o seu marido, você não está lutando contra a sua esposa, a sua luta não é contra os seus filhos, não é contra o seu chefe de trabalho, seus colegas de profissão. A sua luta é contra o inimigo perverso que faz de tudo para te matar, te roubar e te destruir e que não tem pressa. Ele é um inimigo que não tem pressa porque ele não tem outra coisa para fazer, ele aguarda. Sabe aquela história, recentemente a gente viu lá no Afeganistão, os talibãs que foram enfrentar durante 20 anos e de repente as tropas que estavam ocupadas, e quando elas pensaram, bom, agora a gente já venceu, a paz está estabelecida, podemos sair desse lugar. O que aconteceu? Quando as tropas dos aliados saíram, aquela obra que estava lá tomou conta, a opressão contra o país retornou de uma vez mais.
Ou seja, o nosso inimigo é assim. Se você não tiver com a luz de Cristo iluminando o seu caminho, se a luz se apaga, as trevas tomam conta. Por isso é necessário entender contra quem você luta. E essa luta perdurará toda a nossa jornada de vida. Não é uma luta para um dia, é uma luta por toda a nossa vida. Mas lembre-se, Jesus venceu as nossas batalhas. Ele conquistou, ele venceu todos os principados e dominadores desse mundo tenebroso, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Portanto, não gaste a sua energia lutando contra aqueles que não são seus inimigos. Deus abençoe.